Olá, investigadores otakus! Sejam bem-vindos ao Unicran Zone. Hoje vamos mergulhar em um caso que chocou os Estados Unidos: a morte de Timothy Ferguson e a condenação de Shanda Vander Ark. É uma história complexa de negligência extrema, alegações de tortura dentro de casa e um processo que gerou muita comoção. Se você curte True Crime com apuração séria, já deixa seu like e se inscreve no canal. Então, vamos aos fatos. Em julho de 2022, um adolescente de 15 anos chamado Timothy Ferguson faleceu na casa onde ele morava em Norton Shores, Michigan. O laudo apontou que ele pesava apenas 69 libras, o que é cerca de 31 quilos, e que sua morte foi causada por desnutrição e hipotermia. Devido a esse resultado, o legista considerou a morte como homicídio. Nos meses seguintes, surgiram diversas acusações de maus-tratos sistemáticos, que levaram à prisão, e mais tarde à condenação de sua mãe, Shanda Vander Ark. Infelizmente, não existem muitas informações públicas sobre a vida pregressa de Shanda. As informações existentes são limitadas nos veículos noticiosos. O que se sabe por registros de processos e reportagens é que, na época do caso, ela tinha por volta de 44 anos e morava em Norton Shores, Michigan. A defesa a descreveu como mãe solo e que estava tentando equilibrar trabalho e estudos. Já a acusação apresentou uma versão muito diferente, de controle e abuso dentro de casa. Timothy vivia em um contexto familiar complicado. Ele era um adolescente com deficiências, com impedimentos na fala e também mobilidade, e estava sendo criado em ambiente doméstico. Ele tinha irmãos, entre eles Paul e Nolan, que aparecem no processo como testemunhas ou acusados dependendo do momento do caso. Segundo a acusação, a família apresentava um padrão de comportamentos abusivos, isolamento, restrições de comida e rotinas humilhantes. Os promotores disseram que os maus-tratos foram deliberados e prolongados. No julgamento, os promotores apresentaram um quadro chocante. Alegaram que Timothy foi deliberadamente privado de comida, submetido a banhos de gelo, punido com privação de sono, forçado a permanecer em condições de frio e até exposto a substâncias irritantes como molho picante. Também foi dito que alimentações e armários foram trancados, tornando impossível para o garoto se alimentar adequadamente. Essas alegações foram base para a acusação de homicídio e primeiro grau de abuso infantil. O promotor afirmou que isso foi tortura sistemática e que a morte foi causada por essa conduta. No julgamento, a defesa argumentou que Shanda não compreendia totalmente o dano que causou e tentou caracterizá-la como uma mulher doente. A defesa pedia consideração por sua condição mental e por dificuldades como mãe solo. A família da vítima e o promotor, no entanto, relataram um padrão de violência continuada. Em 15 de dezembro de 2023, um júri a considerou culpada de homicídio e abuso infantil em primeiro grau. Em janeiro de 2024, ela foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mais uma pena adicional, entre 50 a 100 anos, por abuso infantil, uma sentença extremamente severa. Um dos irmãos, Paul Ferguson, se declarou culpado, e a acusação foi por contribuir para os maus tratos que levaram à morte de Timothy, e recebeu pena também, mínimo de 30 anos de prisão em sentença posterior. O caso trouxe repercussões locais e nacionais. Organizações e comentaristas de True Crime acompanharam o processo. Especialistas em direitos da criança e em saúde mental discutiram os limites entre negligência e ação criminosa. Após a condenação, houve pedidos de novos julgamentos e argumentos sobre a competência mental de Shanda. Por exemplo, ela pediu novo julgamento alegando incapacidade em momentos do processo. Juízes negaram alguns desses pedidos. O que torna esse caso tão perturbador é o acúmulo de sinais. Uma criança dependente, supostamente isolada,
e um padrão de condutas que, segundo o Ministério Público, não foram episódicas, mas sim sistemáticas. Para estudantes de direito e profissionais de proteção infantil, o caso levanta perguntas sobre supervisão externa, como serviços sociais que poderiam ter agido antes, e também sobre sinais que vizinhos e escolas podem ter perdido. Do ponto de vista jurídico, é um exemplo de como o tribunal analisa intenção, padrão de conduta e a vulnerabilidade da vítima, fatores que pesaram muito para a condenação. Esse caso é um lembrete duro. A vulnerabilidade exige vigilância e redes de proteção. E quando essas falham, as consequências podem ser irreversíveis. Se você gostou desse caso, lembre-se de curtir, compartilhar e ativar o sininho. Até a próxima, investigadores otakus!